2019. God had been using me to prophesy Deus for tinha many me usado para years profetizar por to muitos anos individuals, para indivíduos, individual people. para pessoas assim, aquela pessoa. One-on-one prophecy, Uma profecia a um. which is fine, E tá great. bom, beleza. But in 2019, Mas em 2019, I was fasting for 7 eu days, estava fazendo jejum por 7 dias. and an angel of the Lord appeared in my house. E um anjo do Senhor apareceu à minha casa. And this angel, E esse anjo, he spoke it to me, ele falou comigo. and he said those words. E ele disse essas palavras. I am lifting you up. I'm taking you into a new realm Eu of the estou te prophetic. levando a uma nova dimensão do profético. And the Lord began to show me E o events. Senhor começou a me mostrar eventos. This coisas que is, iriam this is acontecer. more like a seer anointing. Essa é como uma visão que você tem de ver o futuro. And you're going to understand why I'm talking about this. E você vai entender porque que eu estou falando isso. So when he spoke it to me, Então quando ele falou comigo and the angel touched e me, o anjo me tocou, so then I began to change. então eu comecei a mudar. I began to receive one word, Eu comecei a receber uma palavra. and that word was not only for one person, E essa palavra não era unicamente para uma but to the pessoa, whole people. mas para uma assembleia Like de a pessoas. prophetic word for everybody. Como uma palavra profética corporativa. And then he began to show me things. E ele então começou a me mostrar coisas. Things that sometimes I don't want to see it, E coisas que algumas vezes eu não queria ver. but I had to see it Mas eu tinha que ver. because that was a part of a training also. Porque essa era parte do treinamento. How many of you fazia know parte. that God trained Quanto us? você sabe que Deus nos treina? It's always a training time and a sempre training moment in the momento presence de of God. treinamento na presença de Deus. So the Lord began to Aprendizagem. train me. Então o Senhor começou a me treinar. So he began to show me things. Então ele começou a me mostrar coisas. And he began to show me things about event. E ele começou a me mostrar coisas sobre And eventos. E 2025, 2025, March of 2025, ou em março desse ano, he said to me this, ele me disse isso. and I saw E eu vi a cure of cancer uma cura do câncer coming in a vaccine. vindo na forma de uma vacina. And you can Google, okay? E dá para vocês procurar no Google. Russia, A Rússia it's developing, está desenvolvendo, which they are already testing in people e que right já now, estão testando em humanos, a vaccine for cancer uma vacina para o câncer, that is going to minimize the tumor 60 to 80%. que vai minimizar os tumores entre 60% e 80%. But it's not yet what is coming. There will be another vaccine. Mas essa não será a última, porque ainda haverá uma próxima que irá vir. But he said to me this. Mas ele disse a mim isso. He said in Europe, Ele disse que na Europa. why not the US? E por que não nos Estados Because Unidos? the US, Porque nos Estados Unidos it's involved with pharmacia. está envolvido com a farmacêutica. And pharmacia E farmacêutica don't want anybody to bring anything that it's going to heal cancer. não quer que traga nada que possa curar o câncer. Because they make billions Porque and eles billions fazem of bilhões dollars de dólares in cancer treatment. em tratamento de câncer. Você trabalha com câncer patient? So Yes. you treated patient. So we have two ways here. Então nós temos duas maneiras. One way duas God formas. can heal Uma forma, Deus pode curar through praying. através de oração. When you go, you pray, God heal Quando instantly. você vai e ora, Deus cura na mesma hora. But I believe Mas eu creio that we're going to see que nós veremos a vaccine uma vacina that is going to heal que vai curar 97 to 98% of cancer. 97 a 98% do And câncer. many people will be healed by that E muitas stuff. pessoas serão So curadas por cancer isso. is not going to be a threat anymore. Então o câncer não será mais uma ameaça. Do you believe that God can use man to do it? E você crê que Deus pode utilizar homens para fazer? He used Nebuchadnezzar, Ele usou Nabucodonosor King Dario, e o que rei Dário. and they wasn't Christian or Jew, E ele não era nem Jewish. judeu nem cristão. So Nebuchadnezzar, Então Nabucodonosor, he was a Babylonian. ele era um rei babilônico. So God can use anyone Então Deus pode usar quem ele to quer do something. para fazer algo. Hallelujah. Amém? So when I saw that they already started the treatment Então quando eu vi que eles haviam começado o with tratamento humans, com humanos, I said, my God, and they said they're going to give for free. e mais, eles disseram que vão dar de grátis. See? So you're going to have to probably get in treatment in other countries. Então talvez você tenha que obter Because tratamento em here- lugares, porque aqui It will be a battle. vai ser uma batalha. A battle because these people make A batalha, billions of porque eles billions fazem of trilhões dollars. Para poder coletar Do you isso. understand what I'm saying? Estou entendendo o que eu estou dizendo? And then the Lord spoke to me this word. Então o Senhor compartilhou comigo essa palavra. I said that the angel visit me. E eu estou dizendo sobre a visitação do anjo.
the angel So the angel visit me, Então o anjo me visitou. and then I begin to receive words, E então comecei a receber palavras, different words palavras diferentes, of events and things to happen. de eventos e coisas que iriam acontecer. And the Lord said E this. o Senhor falou isso He comigo. told me this week. He Ele me falou said, essa semana. God, watch this. He said, God is releasing a Daniel seer vision anointing. Deus está liberando uma unção de visão como a de Daniel. Daniel era seer. Daniel was a seer. Ele tinha a visão. capacidade Ele tinha a he had a de capacity, ver o the futuro ability to e foresee trazer the o future futuro para o and presente. bring the future into the present. Por que Deus está fazendo isso? Why is God doing that? Por causa de uma coisa só: Because of one thing only: AI. inteligência artificial. O que a gente precisa? What do we need? Eu preciso da Priscila. He needs Priscilla. That's no pun intended. By the way, na Tommy Love, viu? So love, Tommy Love. Okay, they're in love. Like, I'm not gonna go there. So o que precisa o AI? So what does AI need? Precisa DI. Divine. What? Divine revelation. DR. We need a revelation, a divine revelation to combat the AI. Nós precisamos de um toque divino para combater a inteligência artificial, uma intervenção divina para combater a inteligência So artificial. this Daniels, Então esses they're going Daniels to be able to serão predict capazes with de accuracy. prever com exatidão. Diga accuracy. Diga exatidão. Accuracy. Exatidão. With accuracy. Diga exatidão. They're gonna be able to Eles serão see capazes de ver conflicts, conflitos, church events, coisas da igreja, natural disasters, desastres naturais, scientific discoveries, descobertas a científicas, breakthrough, uma virada, um descobrimento, many breakthroughs. muitos descobrimentos. They foreseen the future through Eles verão o dreams, futuro através de sonhos, visions, visões and spiritual e perception. percepção espiritual. Eita. Eu não sei se o pessoal está aqui não. They're going to perceive the devil Eles vão entender e diagnosticar o capeta before the devil gets there. antes que o capeta chegue. That's a DI. Divine intervention. Essa é a intervenção divina. Antes dele chegar lá, a gente já está sabendo. E tem base. We're going to be able to see it Seremos capazes de ver before it happened. antes de acontecer. We're going to get the devil Nós vamos chegar before the primeiro. devil gets you. Chegaremos primeiro antes do capeta chegar primeiro antes de você. Come on. It's Vamos going to be ver. surprise. Vai ser por surpresa. Hey, Hey! I'm here. Tô aqui. Chegou tarde, mano. Chegou tarde. You know, Acabou, mano. they're going to be moving through favor and wisdom. Vão se mover através de favor e sabedoria. Look at your neighbor and say, I am one of those Daniels. Diga pro seu vizinho, eu sou desses Daniéis. God is raising me up like a Daniel in this Deus time. está levantando Daniéis. I'm going to see before it E eu happens. vou ver antes de acontecer. I'm going to be able to see before it Serei happens. capaz de ver antes de acontecer. Hallelujah. Hey! Sei eles, mas eu vou. And the Lord spoke to me a Ele word. falou comigo essa He palavra. said this. E ele disse He isso. said this. Tell them E ele disse, diga that a a eles divine provision, que haverá provisão divina. it's on the way. Já está a caminho, está chegando. A divine provision, Semana sai uma provisão it's coming. divina. But look, Tá watch vindo. this, watch Presta this. atenção, presta atenção. watch this, watch this, watch it. I believe, Eu creio. we believe, come here. A gente crê. We believe A gente crê that you are que vocês são. one step Se vocês estão a um passo from your provision, da sua provisão, your promotion, da promoção and your breakthrough. e da sua virada. Oh, come on. Thank God for that. Thank God for you are one step Dá um passo.
It's a divine provision. Tem provisão divina. It is not a human Não é provision. uma provisão humana. It is a suddenly provision É uma provisão do céu. that God will provide to De you repente irá providenciar a você in the midst of chaos no meio do caos and crisis. ou em crise. Já estou correndo aqui. Diga para o teu pessoa que está ao teu lado, não tem crise There's no crisis quando Deus é comigo. when God is with you. Não existe No crise crisis. quando Deus é God comigo. is for me. E se Deus é comigo, God is for me. quem pode Who can ser? be against me? estamos só começando, vai se We are only preparando, starting. Hey. que negócio vai pegar. Você já tá, né? Olha que We legal, are tá very vendo? calm, very calm. O negócio vai ficar bom. Olha aí. Imagine dois malucos assim pregando num culto de avivamento. Next O pessoal, pá, 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 pá. O pastor chega, pá. O que houve, pastor? Caiu. I don't know. He was taken. Pastor, The pastor is eu não lying. acreditava no mover de Deus. I- Toma, I wouldn't believe in the Toma, word of God, pastor. so take it, pastor. Be renewed by Bebe. the power of God. bebe das águas. Drink from the Das waters. águas que The saem waters that do nosso flow interior. from our inner belly. Eu sei que está todo mundo excited now. I know that everyone is Mas deixa eu excited. I dar don't know about duas coisas that. So two things que nós precisamos fazer. that we need to do. Número 1, Number one, juntar gather dinheiro money e ter uma reserva. and have a reserve. Nós estamos num tempo que você vai ter que juntar. We are in a season that we have to gather money. A palavra é para de gastar The word is stop e spending começa a juntar. and start saving. Aleluia. Talvez a provisão que Deus vai te dar Maybe God's provision that é God's para going to give você to you juntar. is for you to gather and save. Estão me andando? Estão entendendo? Are you understanding? A segunda, Second, não deixe de dar de Deus o que é dele. do not forget to give God what belongs to God. Outra coisa que eu vi, Another thing that I saw. eu quero que vocês entendam I isso. want you to understand that. Comer bem Eat well e exercitar. and to exercise. Por quê? Why? O inimigo The enemy virá shall come com uma with estratégia a strategy de tentar of tempting tocar em sua saúde, to touch in your health, para te desestruturar. to unbalance you. Mas se você exercitar, But if you exercise se você and comer eat bem, well, para de comer porcaria. stop eating nonsense. Porque se acontece alguma coisa, você vai Because if botar a something culpa happens, no you're gonna capeta. blame E o capeta não tem The culpa, devil. foi você And que the fez. devil, like, that's on you. That's not on him. Eu tomo 2 litros de Coca-Cola I drink 2 liters of Coke e não tomo água. and I don't drink water. Gente, o seu rim vai embora. Dude, what is wrong with you? Depois você vai orar e falar, Jesus, cura meu rim. You're gonna please heal my Jesus, foi o kidneys. capeta. It's Foi o just the capeta. devil. E o capeta vai ficar assim, ó. Like the devil's gonna say, Mas aí, não fui eu não. Não tem Don't culpa put de your nada. blame Foi on você, me. That was você you. que That fez. was not on me. Estão me entendendo? Are you understanding me? You get my point? A gente precisa melhorar nossa saúde. We need to improve our health. Aleluia. Comer bem e exercitar. Eat well and Mas exercise. eu preciso levantar peso? Não é Well, isso. do I need to lift weights? No. Vai caminhar. Walk. Faz um exercício de Do some jogging. exercise, Faz alguma jogging. coisa. Não fica parado. Do not stop. Exercita o seu corpo. Exercise Amém? your body. Be active. Aleluia. Hallelujah. He said if we do that, E ele me falou que se nós fizermos nós isso, vamos praticamente blindar o we nosso will corpo. practically bulletproof our body. Porque nós vamos estar exercitando e comendo bem. Because you're going to be eating well and exercising. Não vai ter lugar para o inimigo. And there's no be place for the enemy Nos to atacar. find, like, to attack us. Agora vamos lá. Now here we go. Philippians chapter 4 verse 19. Filipenses 4. I'm going to give you 19. some Bible verses that talks about provision. Vou dar alguns versos bíblicos que falam de provisão. Divine provision. Provisão divina. Eu falei desse texto aqui. Philippians 4:19. Filipenses 4:19. And my God E o meu Deus, will meet segundo as suas riquezas, all your needs suprirá todas as vossas according to necessidades his riches em glória and glory in Christ por Jesus. Cristo Jesus. This is financial provision. Essa é uma provisão financeira. Deuteronomy 28:5. Deuteronômio 28:5. Blessed shall be
thy basket and thy store. Blessed shall be thy basket and thy store. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Hallelujah. Hallelujah. He said that your basket is going to be blessed. Está dizendo aqui que o teu cesto e a tua amassadeira, o lugar onde produz o pão, vai ser Don't, abençoado. don't look at what is around. Para de ficar olhando para o que está ao teu lado. Look at him, because Olhe your pra ele. basket is going to be filled. Porque o lugar onde tu prepara o teu pão vai ser cheio. Hallelujah. Teu cesto vai ser cheio. That's a divine provision. E essa é uma provisão Divine divina. provision is receiving something from God. Provisão divina é receber algo da parte de Deus. 2 Corinthians 9:8. 2 Coríntios 9:8. And God is able to bless you abundantly. E Deus será capaz de abençoar-vos abundantemente. Look at your neighbor and say, He gonna bless me abundantly. Ele irá me abençoar abundantemente. In all things, in all times. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo. Watch what he said. And all things at all times. A fim de que tendo sempre em tudo. Having all that you need, Ampla suficiência. you will abound in every good work. Superabundez em toda boa obra. And what is provision? It's a simple word. I'm going to give a simple E o thing. que é provisão? Vou dar uma frase. Supply. Suprir. To supply something Suprir algo necessarily or to prepare necessário ou prepar, for the future. ou se preparar, se precaver para o futuro. I recommend you to come to in the classes that we're going to have with Eric. Eu recomendo que vocês venham, estejam presentes na classe com o Eric. Because Eric, Porque Eric, he is a Joseph, one of Joseph's. ele é um dos Josés que Deus tem levantado. So he's going to be able to give you some insight Então ele vai ser capaz de dar a vocês algumas revelações. how you're going to save Como você pode and economizar how you're going to e prepare como você pode se preparar for the days ahead. para os dias que virão. Hallelujah. Amém? We have examples in the Bible of a divine provision. Nós temos exemplos na Bíblia I'm de going to give, provisão I'm not going to read, I'm going to sobrenaturais. give you just the Bible verses, Vou dar okay? os versos da Bíblia. A somente pra fresh vocês. manna from heaven. Maná fresco do céu. Exodus 16:4. Êxodos 16:4. And then we have another Exodus 17:6 that a Então, Êxodo fresh water 17:5. from the rock. Uma tal de água que saiu da rocha. They didn't have water. Não tinha água, não. And out of the rock, E da rocha? God made a water E da flow. rocha, água limpa. That's a fresca, supernatural clara. divine provision. Essa é uma provisão sobrenatural. So why you must to speak the word for your provision, you must to declare this now every day. Então, quando que eu tenho que falar essa palavra? Eu tenho que falar todo dia I want essa you palavra. to declare Eu it. quero que você declare. Because when you declare, Porque quando você the declara, Bible says that there is a power Bíblia diz que há poder in your tongue, na tua língua, in your mouth. na sua boca. When you speak the Quando você word, fala a palavra, things will create it. as coisas são criadas. Bará. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et. So God is convocating you Então Deus está convocando, to Deus está declare your convidando provision. You say, para Lord, preparar a sua. I don't know what is my provision, Senhor, não sei cadê but I a provisão, mas eu believe creio in divine provision, na provisão divina and that divine e provision, que a provisão divina it's coming to me. está chegando na minha mão. Oh, come on, somebody. Você tem que declarar. You have to A Bíblia declare. fala que a gente tem que The declarar. Bible says that we have to declare. Declarar a palavra. Declare the word. Tem poder na palavra? Tem ou não tem? There is power in the word. Tem poder na palavra. There is power in the word. Assim como tem poder no sangue. As there is power in the blood, Assim como tem poder em Cristo. as there is power in Christ. Quando você declara a palavra, When you declare the word, você está declarando Ele. you are declaring Porque Ele Him. é a palavra. Because in the beginning, He was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sabe que uma vez eu estava You know, there ministrando once I was libertação ministering, like someone to be released, e eu ouvi um demônio falar. and I saw a demon speak. E ele falou que He ele said, não tinha medo de muita gente que gritava, He's not fazia, afraid of people that scream mas and aqueles yell, que conheciam a palavra. but the ones that knew the Word.
Esses que conhecem a The palavra, ones that know the word, eles conhecem a Cristo. they know Christ. Cristo os conhece. And Christ knows E eles them. são um. And they are, Porque há poder na because palavra. there is power in the word. A unção precisa funcionar com a palavra. A The palavra anointing needs é to assim que funciona. function with the word. Estão comigo? Are you with me? Estão comigo? Are you with me? So we must speak the word of your provision. Então devemos profetizar, você deve profetizar a palavra de provisão. When you speak the word for your Quando provision, você fala a palavra de provisão, you na sua vida, align your heart with God's promise você alinha o seu coração com as promessas de Deus and activate e ativa. His supernatural supply. Sobrenaturalmente ele provê. After all, E após tudo, this faith of declarations esta declaração de fé, for abundance are not mere words. essa declaração de fé sobre abundância não são só palavras So jogadas ao vento, rather, they are powerful mas elas são, na verdade, poderosas spiritual tools e armas espirituais that help you que te ajudam claim God's blessings a pedir ou reclamar as bênçãos de Deus and provision e in provisões every area of your em life. todas as áreas da sua vida. You can start today by incorporating these declarations into your prayers. Você pode começar hoje já incorporando esse tipo de oração, esse tipo de palavras às suas orações, Meditations meditações and every conversations. e todas as conversas que você tiver. This way we can explore how to declare God's Porque promises dessa forma podemos então podemos experimentar como declarar as promessas de Deus na for nossa vida, supply effectively para suprir efetivamente. and how this practice leads to a life full of provision and E peace. como essa prática vai nos levar a uma vida cheia de provisão e paz. Let me give you number 2 quickly. Número 2, What does it mean to speak the word for your e provision? o que significa falar a palavra de provisão? Speaking the word for your provision means intentionally declaring God's promises Significa intencionalmente declarar as promessas de Deus para a sua out vida. loud Alto, em bom som, as an act of faith. como um ato de fé. For example, Por exemplo, when you say, quando você diz, the Lord is my shepherd, o Senhor é meu pastor, I shall not want. não terei falta. Psalms 23:1. Salmo 23. Salmo Meaning I 23. shall not lack anything. Significa que não me faltará, não terei falta de nada. When we declare, Quando declaramos I shall not want. que eu não terei I shall falta, not want. eu não terei I shall falta, not want. eu não terei See, falta. God is going to hear from heaven, Então Deus irá ouvir do céu. and that word E esta palavra will become provision. tornar-se-á provisão. Because you learn how to declare the word of God. Porque você aprendeu como declarar a palavra de Deus. Sometimes Algumas vezes we believe, nós cremos, but we don't declare. mas não declaramos. We have to E declare nós temos que declarar the promises of God, as promessas de Deus. because the promises of God, Porque as promessas de Deus it's real. são reais. Yes or no? Amém? They are Ou não, real. Amém? So because the word of God is real, Então, porque a palavra de Deus é real, I'm going to declare it. vou declarar. It's not only the anointing. Não é somente a unção. The anointing can break the yoke, A unção quebra o jugo, but the word mas a palavra makes happen. faz acontecer. Então, quando eu venho com a palavra, So when I come with the word, eu declaro a palavra, I declare the e eu word, tenho a unção. and I have the anointing. Então eu tenho os dois, So I have both, a unção the anointing e a palavra. and the word. Onde é que está a palavra? Where's the word? Dentro. Inside Ela of tem que me. estar dentro. It has to be Porque inside of Jesus me. está dentro. Because Jesus is E a inside palavra of me. está dentro And de the mim. word is E inside porque of eu me. tenho a palavra And dentro because de I mim, have the word eu inside declaro of me, esta I declare palavra this word com with convicção conviction e fé. and faith. E aí, quando eu declaro a So when palavra, I declare the word, a unção vai the anointing is e released faz acontecer. and make it happen. Let there be light. Irieror, haja luz. E a luz veio. And the light came. O que aconteceu And it primeiro? came to me. Foi What o came Espírito que se manifestou primeiro? Was the spirit that Ou foi a manifested palavra first? que saiu da boca de Deus? But instead it was the word that came out of the mouth of God. The word comes first.
Em tempo de guerra, In times of war, você tem que you declarar have to a declare palavra de Deus the word of para God, que o diabo so the devil saiba may que know vocês são that conhecedores you are well known dele of him, e que ele and that he está em você is in you, e você nele. and you in E him, vocês são um. and you Nós are temos que one. declarar. So you only have to declare. Declare a palavra Declare de the word. Deus. The word of God. Cara, tem poder na It palavra. has power in the word. Muito poder na A palavra. lot of power. Mas não é só declarar a palavra vazia. But it's not to declare empty words, hollow words. A palavra só acontece The word only quando você happens está cheio da palavra. when you are filled with the Quando word. você está vazio e só declara. When you are hollow, it only É uma declare. mera declaração. It's only a mere Mas declaration. quando você declara a But palavra, when you declare the você word está cheio de and you are Deus. filled with God, Aí quando você fala, and when you speak, as coisas acontecem. things happen. Senão você vai ficar no ciclo, ó. So you're going to be in the cycle. As coisas acontecem, 360. Things happen. você dá um pulinho aqui, tchum, And tchum, you jump pum, over pum, here. pum, pum, pum. Aí daqui a pouquinho acontece de And novo. then something E acontece de novo. And it happen again, E and it acontece happen de again, novo. and it happens E acontece de again, novo. and again. E por que está And acontecendo? why is happening? Porque talvez você não está cheio Because maybe you are not filled. Fill me da up. palavra. Por isso que eu falei, o que é a face? So, what is the face? No Novo Testamento, a face In the New Testament, the face é Jesus. is Jesus. A face The faith é a presença de Deus. is the presence of God. Essa é a face. That's the face. Ah, eu vi a face. Oh, I saw. Você está the dizendo que você face. está com a presença de Deus em você. Ele It está means that the manifestando presence lá. of God dwells in you. It is in E não há inside. maior coisa do que a presença There's de no Deus. greater things than the presence of God. Eu lembro que um pastor agora subirá. Quem conhece o pastor Subirá? How many Levanta of a you know mão. Pastor Subira? Isso. Olha que Luciano. tremendo. Se você não acreditar, vá ver o vídeo dele. É uma igreja grande. It's Não a é? big church, a very big church. Ele estava numa reunião de And líderes. he was in a meeting of like, leaders. Olha que interessante. That's very interesting thing. E uma pessoa And a person trouxe um louvor. brought in a praise. E houve um mover de Deus. And there was a move of God. E ele ficou, não gostou. And he didn't like it Porque ele tinha algo para falar. because he had something to Ele falou, say. Senhor, o que é isso? And I said, God, what's that? Sabe o que foi que Deus falou para You ele? know what God said? Busca a minha presença. Seek Eu my quero que presence. você, pastor, I want you, comece a pastor, buscar a minha presença. start seeking my presence. E assim Deus vai cobrar muitos agora. And that's how God is going to charge many of us. Busque a minha Seek presença. my presence. Porque o que vai te ajudar no meio da crise Because what's going to help you in the midst é a of crisis presença de Deus. is the presence of God. Então Deus So God já está movendo, is already moving, levando muitos líderes a reconhecerem taking many leaders to recognize que eles precisam that they need da presença de the Deus presence of para God mudar suas vidas. to change their lives. Sim ou não? Yes or no? Nós temos técnicas hoje. Oof. We have techniques Técnica de controlar suas emoções. and we have ways to control your emotions. Respira. Modulate, breathe. Mas o problema é o seguinte: The problem is, se você está respirando if you're breathing e você está dentro de uma técnica de and respiração you are inside of a technique e o seu of problema é breathing, um demônio, and your problem is a demon, você está respirando com o demônio. you are breathing a demon. E o demônio passa a ser teu colega, porque tu vai ficar. And the devil Controlando. starts your friend, your Olha a pal. técnica boa. Look at Isso é very técnica good. que se usa em coach, This is a tá? technique. Uma delas. Como você traz as to- suas emoções how to bring your controladas. emotions Eles into te ensinam control. a respirar. They teach you how to E breathe. você vai controlar. So you're going to Mas control yourself. tem muita gente But there oprimida. are many people oppressed, E não tem como você respirar na opressão. and there's no way for you to Você breathe in precisa de oppression. You libertação. need É deliverance, outra coisa. which is another thing. Aí você vai respirar bem, que é uma So maravilha. you're going to Mas dessa vez você vai you're respirar. gonna breathe well. Porque o peso vai embora. É uma respiração só. When it's gone, it's not one breathe in. It's bom. just one, Tô livre. and that's it. I'm free, Você viu? E assim vai. and that's how it goes. Mas Deus falou comigo, olha, eu paro de pregar o evangelho. Eu I falei isso uma stopped vez para preaching ele the aqui, ele gospel. I already sabe. told him that. Eu paro de I pregar o stopped preaching the evangelho. gospel. Deus disse para mim o seguinte, God told me que esse negócio vai terminar. That Só this vai thing ficar de shall pé end. quem tem a presença de Deus. will be Porque only é o que the vai presence fazer of a God. This is what will diferença. make the difference. Whoever carries the presence. Ninguém quer buscar a presença. Sabe por quê? No one wants to seek the presence of Porque você God. tem que pagar um preço. Because you have to pay a price. Não tem 3 pontos, 4 ou 5 ou There are no 7. 3, 4, É um 5 ponto things. só. There is just one. Joelho no chão, Put your knees
jejum e oração, fasting and buscar a prayer, face seeking dele the face e não of só a mão. and not only his hands. Porque quando você tem a face, Because when you have você the recebe a face, mão. you have everything. Mas quando você busca a mão, But when you only você are não looking recebe a for the face. hands, you do not have the face. porque a mão Because the é hand consequência da is face. a consequence of the face. O pessoal não quer buscar. People do not want to seek the Isso não é face. legal não, pastor. Ensina a gente a buscar a presença. Oh, come on, Pastor. I Ah, don't eu wanna tenho seek mais your fácil aqui, ó. presence. Consigo mais fácil. Yeah. Nada contra, tá? Nothing against it. Eu acho que o coach cheio do Espírito Santo é muito bom. I believe the Holy Spirit coaching is very good. Mas quando está cheio do Espírito. But when you are filled with the Spirit, Estão preparados? are you ready? Posso continuar? Dá uma respirada aí. Breathe in. Respira fundo e... Take a deep breath. Cuidado, hein? Fica respirando muito aí não, que é capaz de a gente ter que ir te ajudar. Oh, Cuidado. God. Careful with what you're breathing. No. Vou mandar os caras aqui da libertação. Richard e o I'm pastor gonna Alpa aí. send the ministrar guys for você. deliverance, Richard and Pastor Albert, to pray for you, laying hands. Hallelujah. E assim é, meus amigos. And that's how it is. Nós temos hoje isso, We are living this day. onde This is demônios estão dentro da where igreja, demons are dwelling inside of the church. assistindo o culto e batendo palma. And they are, clapping their hands and Ó, watching the service. dá dízimo. They give tithes. É verdade. Precisamos de uma limpeza, não? We need a cleansing, Uma limpeza sobrenatural. a spiritual cleansing, Deus precisa heavenly limpar. cleansing. God is gonna. Porque God do wants jeito to que heal. está, Because the não way that sei onde a is, gente vai chegar. we don't know where we're gonna be heading. If we keep the way that we are. Tem um lá no Brasil, não vou falar o nome, que tá, eu vou me botando em perigo, mas que tinha um banco, There was one in Brazil that has a bank, e o banqueiro que dava supply está preso. and the banker who would supply for this person is in jail. As coisas estão, Things Gente. that start to come afloat. não tem outro caminho. There's no other way. There O comes to único light. caminho é a santidade. The only way is holiness. The path of holiness. Aquele que busca a santidade, The one that seeks holiness, ele busca o Senhor. he seeks the Lord. A Bíblia fala, sem santidade, The Bible says without ninguém, holiness, it's impossible ninguém verá Deus. to please God or to see God.